Bom, gente, sejam muito bem-vindas, né? Muito bem-vindos. Primeiro dizer, professora Jaqueline, né, Paulo, que é um prazer imenso o nosso mandato, né, o mandato que eu represento, está sendo o canal para a gente concretizar um sonho, né, que é justamente a criação do arquivo público na cidade de João Pessoa. Tem um projeto, né? Depois eu vou explicar, mas a lei já está aqui. Depois eu digo bem direitinho quem mandou para nós. Já está tramitando na Câmara, né? Marcos Henriques é um querido companheiro, né? É vereador aqui na casa conosco, é alguém que soma e soma muito. Ele vai ficar o tempo que for possível aqui conosco, né, secretariando esse momento. E, assim, obviamente, né, já tem o apoio dele e o comprometimento. Ele está na comissão de políticas públicas da cidade de João Pessoa e ele vai da Câmara Municipal e, com certeza, quando o projeto chegar lá, eu tenho certeza que ele será o relator e que vai ter todas as condições do mundo da gente realizar e concretizar. Em nome do povo de João Pessoa, declaro abertos os trabalhos com o objetivo de debater a criação do Arquivo Público Municipal na cidade de João Pessoa. Convido o... Não precisa botar isso não, que o Estado é lá, mas tudo bem. Eu não vou ler não, viu, minha gente? A Bíblia eu não vou porque a nossa espiritualidade é em outro canto que a gente pratica. A mesa. A mesa conosco já está aqui, né? O vereador Marcos, que vai secretariar. Vocês podem aplaudir, hein, viu? Para a gente se animar. Queria convidar a professora Esmeralda Porfílio, representando a Associação dos e das Arquivistas. Cadê ela? Olha aí. E avisar para o pessoal que está aí, quando for vagando aqui na frente, vocês venham, porque a TV Câmara só pega aqui dentro, viu? Queria chamar a professora Jaqueline Barracos, diretora do Campus 5 da UEPB, uma querida companheira. Raquel Meles Gomes de Araújo, representando as técnicas de arquivologia da UEPB. Sanderson Dornelas, representando a coordenação do curso de arquivologia. Juliane Teixeira, representando a reitora da UFPB. Professor Luiz Eduardo Ferreira da Silva, representando a coordenação do curso de arquivologia da UFPB. Josemar Henrique de Melo, representando os e as docentes da UEPB. O querido, né, e meio que deixa eu usar um termo bem bacana, bem carinhoso, o provocador, né, e que fez surgir esse momento, né, que é esse menino encantador, que tenho certeza que será um dos profissionais com carinho e competência, idealizador do PLO para a criação do Arquivo Público de João Pessoa, querido companheiro Paulo Henrique. Queria convidar a querida companheira Lúcia Guerra, nessa ocasião representando a Fundação Casa José Américo. Seja muito bem-vinda. E se eu chorar hoje aqui é porque tem emoções envolvidas, né? E uma das emoções eu queria convidar Iago Oliveira Remijo, filho de Gemima Marques, para vir para a mesa. E queria chamar, de fato, quem ficou lá, pedir assessoria para vir sentar aqui dentro, que fica melhor para a gente. E agora eu passo para o secretário dessa sessão, querido companheiro vereador Marcos Henriques. Boa tarde a todos e todas. Queria primeiro agradecer à vereadora Sandra pelo convite de poder estar secretariando essa audiência. E esse tema só poderia vir através de uma pessoa que tem uma sensibilidade extrema, como a vereadora Sandra, para debater e valorizar determinados temas que são tão importantes, mas são tão invisíveis
né, ao olho de muitos gestores. Eu acho que a memória da família, de uma casa, de uma cidade, de um estado, ela precisa ter a visibilidade, porque é através dessas memórias que você reacende a cultura e reacende aquilo que o povo representa para cada localidade. E esse tema, eu participo dessa audiência pública com muito orgulho e com muito prazer, porque a memória, ela precisa ser resgatada para nós sabermos quem somos, para saber nossas origens. E por isso que eu queria parabenizar a vereadora Sandra e todos os que organizam esse debate tão oportuno para a cidade de João Pessoa. E ele veio através do requerimento 32961, de 2019, que teve como autora a vereadora Sandra Marrocos, e a vereadora subscreve, observados os dispositivos regimentais e após deliberação do plenário, requer que faça constar nos anais dessa Casa a audiência pública que ocorrerá a partir das 14 horas do dia 11 de junho para debater a criação do Arquivo Público Municipal da cidade de João Pessoa. Daqui a pouco a vereadora Sandra vai justificar a audiência pública, no entanto, eu queria registrar algumas presenças, como a de Josimar Henrique, professor da UEPB, Aurora Maia, chefe de arquivo geral da Prefeitura Municipal de João Pessoa, Geórgia Souza, aluna da UEPB, Sanderson Lopes, coordenador adjunto do curso de Arquivologia da UEPB, Ilza Costa, da UEPB, Rafael Melo Gomes, da UEPB, Esmeralda Porfírio de Sales, da UEPB, Jaqueline, rapaz, é muito chique, muito chique esse nome. Echevária. Eita, Echevária, acertou. Diretora da UEPB, desculpa, viu, Jaqueline? É porque a pronúncia foi. Cristiane Meira do Amaral, secretária de Estado da Educação. Então, no decorrer da audiência, eu vou registrando as demais e, imediatamente, eu já passo para a vereadora Sandra Marrocos. Bom, e eu convido o vereador Marcos Henriques para assumir, né, a presidência enquanto a gente justifica esse momento. E convido mais uma vez o pessoal que está lá na galeria de fora, tem cadeiras vagas aqui dentro. Venham para cá, meninas e meninos. Chegue. Vai sair no retrato. Bom, gente, assim, eu vou tentar ser breve, né? Fizeram um discurso aqui escrito para mim, já sabe no que vai dar, mas vai dar em alguma coisa, né? Porque, como as ações, né, do mandato que eu represento, elas são construídas de forma muito coletiva. Cada requerimento, cada projeto de lei, cada ação do mandato, ela vem de uma demanda. E essa veio de uma demanda inicialmente da UEPB, né? E aí o querido Paulo Henriques, que é um estudante, né? E professora Jaqueline, que, além de ter afinidades de história de vida, de projeto e sociedade, que a gente acredita, Juliana, a gente é amiga, né? Jaqueline é alguém que eu tenho com muito carinho dentro de mim. Então, para a gente ir avançando, e Esmeralda, a gente escutar Esmeralda, nome lindo, mulher linda e que luta fortemente por essa política pública. Então, no nome de professora Jaqueline, de Esmeralda e de Paulo, eu queria saudar a mesa, né, para a gente ganhar tempo, porque o importante aqui é a gente se ouvir, é a gente debater, é a gente se fortalecer e, de fato, a política pública de arquivo ser uma realidade na cidade de João Pessoa, né? Agradecer, assim, fortemente ao querido companheiro Marcos Henrique, sabe? Eu disse, ano que vem, a gente está de novo num processo de escolhas, né? Eu sou pré-candidata e Marcos também. E assim, eu fico pensando, eu disse a ele, eu sou cristã, da minha orientação religiosa, quem me conhece sabe disso.
E eu disse para ele ontem, Marcos, eu torço tanto por você que até nas minhas orações eu lhe coloco. Porque Marcos é um querido companheiro, um parlamentar, que qualifica demais essa casa. É a certeza de que a nossa voz, ela não está sozinha. Quando ela chega ali, que ele senta exatamente aí nessa terceira cadeira, que eu estou falando, às vezes a voz embargada, às vezes trêmula, porque não está fácil, sabe? Não está fácil a gente ter que defender o óbvio. E a todo momento a gente tem um ataque de ódio, sabe? Você ter hoje o vazamento de algo absurdo, né? Que é um promotor, um procurador, que era que ia acusar, e um juiz, que era quem iria julgar, e você perceber tudo que a gente já denunciava, que era uma armação para colocar Lula na cadeia e para atacar fortemente o Estado de Direito democrático. E logo depois a gente escutar uma fala vazia, sem nenhum respaldo de conteúdo, nos contrapor. E de forma simplística, horrível, trazendo coisas que a gente nem quer que seja colocado, né? E que as pessoas de casa terminam pensando que é verdade. Mas quem está aqui sabe que não é. E a nossa tarefa é defender o Estado Democrático de Direito. Então, antes de qualquer coisa relacionada a essa temática, eu queria dizer que a gente está cansado que só, porque todo dia, Jorge, cada dia é um novo desafio, mas a gente está muito firme e a gente tem certeza do momento histórico que a gente vive, e que a gente vive não é uma disputa de projeto de sociedade. Um que nos coloca fora e um que nos coloca dentro. Eu quero estar dentro. E estar dentro é ter o arquivo público da cidade de João Pessoa resgatando sua história. Porque quando a gente, só para ilustrar, né, já entrando na temática, ontem começou uma discussão nos grupos de vereadores e vereadoras. Às vezes eu nem ligo, sabe? Ou então boto uma lá e vou me embora. Ficam lá provocando Marcos. E falando do comunismo, sabe? Eu perguntei, eu disse, essas pessoas que têm essa visão tão equivocada do regime comunista, eu gostaria de saber, desculpe, se elas estudaram história, né? E aí, quando fala em história, a gente fala no arquivo, porque o arquivo é justamente a preservação da nossa história. E a cidade de João Pessoa está carente disso, né? Para você, e aí eu vou seguir aqui o que me escreveram, porque a assessoria fez bem bonita, né? A memória de uma cidade depende em grande parte das condições com que os seus registros documentais, fotográficos e históricos são mantidos, organizados e guardados. João Pessoa é uma cidade com mais de 400 anos, uma das mais antigas do Brasil, e com acervo histórico invejável e rico em detalhes, e por esse motivo precisa manter para a posteridade toda essa história, né? E cada parênteses que eu ler, eu vou linkar com o projeto, né, que foi algo que foi construído por vocês, né, que hoje, inclusive, está aberto ainda, porque se a gente tiver alguma coisa a acrescentar, a gente colocaria como emenda. Mas, em suma, né, é justamente dizer isso, você ter um espaço para guardar a questão do arquivo presencial, que para mim também é muito importante, sabe? Quando você pega um documento histórico, eu gosto só de história, e eu ensinei o povo lá de casa a gostar de ler. Eu disse, olha, eu vou contar a história, feche os olhos e volte para esse momento histórico que a gente está lendo agora. Então, quando você pega algo presencial, é algo maravilhoso. Então, a memória presencial precisa estar lá, os arquivos, um espaço para a gente ter ele todo digitalizado, um outro espaço para exposição. Eu já penso no Paço Municipal sendo esse momento da gente ter a concretude do arquivo, né? E, consequentemente, num passo posterior, uma biblioteca municipal bem bacana. Em outro passo, a gente precisa discutir a política de museus nessa cidade. A gente não tem um museu na cidade de João Pessoa. Você tem o Centro Cultural São Francisco, que é uma lindeza, mas é da arquidiocese. Não é algo que traz, né, essa questão do museu. Vou continuar. Então, isso já é o norte central do projeto, é justamente a preservação da nossa história e que ela esteja acessível a todas as pessoas, né? A exemplo das cidades históricas brasileiras e estrangeiras,
A melhor forma de garantir uma estrutura adequada para a preservação documental da cidade é a criação do arquivo público, aberto para conservação de documentos e pesquisa, onde a população, pesquisadoras e pesquisadores de qualquer lugar do mundo tem acesso facilitado e organizado. Então, justamente o que eu já disse, né? Este projeto de lei é oriundo da contribuição do estudante Paulo Henrique Pereira de Lima, do curso de Arquivologia da UEPB, Universidade Estadual da Paraíba, em João Pessoa. No sentido de tornar acessível a estrutura de arquivo, deve ser constituído ainda um sistema informatizado para o acesso de organizações de dados recolhidos e mantidos pela cidade. E nesse parênteses, eu já estou quase encerrando minha fala, eu quero fazer, nesse parágrafo, eu quero fazer outro parênteses, né? No projeto de lei também tem um artigo lá que diz o seguinte: além de todo o acervo público que vai estar lá, a gente também, o arquivo municipal vai poder ter, se alguém tem uma coleção particular. Porque assim, olha, quando vem com história de mudança de rua, de nome de rua, mesmo eu não gostando de Castelo Branco, do bairro eu amo. Castelo Branco, Costa e Silva, não me representa. Mas eu acho que foi um determinado momento histórico que foi vivido, né? Então, seria a mesma coisa de hoje, e eu quero já trazer uma preocupação aqui para a gente pensar como fazer. A casa onde a Anaíde Beriz morou é um restaurante hoje. A gente tem que arrumar uma forma de resgatá-la. Né? Imagina, se hoje eu conseguiria denominar de rua Marielle Franco. A Lei Marielle Franco, de minha autoria, que é o ensinamento das noções básicas da Lei Maria da Penha nas escolas. Já pensou se algum dia alguém disser, não, vamos tirar o nome de Marielle dessa lei? Então, eu posso não concordar, mas eu acho que é a história que está lá. Né? E tem famílias nessa cidade, nesse estado, de forma que nos representam ou não, enquanto projeto político ideológico, mas que tem a história. Então, se tiver um acervo particular e quiser fazer uma doação para o arquivo, no projeto também prevê que se tenha essa prerrogativa, certo? Certa de uma cidade de João Pessoa já se encontra, certo que a cidade de João Pessoa já se encontra em débito com a sociedade, é de urgente a criação do arquivo municipal e um sistema de acesso. Apresento o presente projeto com a finalidade de preencher a lacuna hoje existente, colocando João Pessoa no caminho da preservação histórico-cultural que merece. E, para fechar mesmo, eu queria dizer, professora Lúcia Guerra, ela trouxe aqui, né, a questão da Lei 11.263, que foi criação do Arquivo Público Estadual, né, de 2018. Ela vai estar falando quando ela for falar. E agora eu queria pedir licença para falar de uma querida companheira, sabe? A pessoa que me fez me apaixonar pela história, pelos arquivos, pelo cuidado. Ela não era professora de arquivologia. Ela era professora de biblioteconomia. E Gemima é uma das mulheres mais generosas que eu já conheci na minha vida. Eu vou contar uma historinha privada, sabe? Mas que não tem problema que torne público. Quando eu resolvi me separar a primeira vez, eu saí com a dificuldade que todas as mulheres jovens, universitárias, saem. E eu fui morar vizinho a Gemima, lá no condomínio Água Azul. E eu tinha 2 crianças, né, Isabela? Flávia e Jana, pequenininhas. E eu lembro que teve um dia do aniversário de Flavinha, eu estava tão aperreada, porque eu não tinha um tostão para absolutamente nada. Eu disse, e agora, meu Deus do céu? Gemima, com a sensibilidade que é peculiar dela, ela disse, me dê Flavinho, que ele vai passar o dia comigo. Eu disse, pronto, eu o dia agoniado em casa e Gemima o dia com Flavinho. Aí Flávio chega em casa por volta de 5 horas da tarde e diz, mamãe, se arrume todo mundo, vamos ali para casa de Gemima. E quando eu cheguei lá, ela tinha feito uma festa para o meu filho. E depois eu vi as fotos, não foi uma festa que ela comprou. Ela fez o bolo com ele, mexendo, lambendo, ou seja,
já era um ser humano lindíssimo, e eu queria trazer essa história do ser humano. Mas Jemima era alguém que tinha muito cuidado e muito respeito pela história, pela preservação, pela questão do cuidado com o acervo histórico. E Jemima foi a primeira pessoa que me fez amar essa história de você querer preservar, de você ter um lugar. O bom mesmo, depois, no outro momento, é a biblioteca pública municipal. E aí, quando chegou esse projeto até o nosso mandato, eu disse, eu vou me dar o direito de contribuir, nem que seja com o nome, né? Porque a gente leu, já veio pronto, a gente ajeitou, tal, mas o projeto veio de vocês. E aí, além de Jemima ser uma professora da UFPB, super comprometida, sabe? Ela também era uma grande ativista. Ela era filiada ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, lá de Pernambuco, depois veio-se embora aqui para João Pessoa, e ela estava sempre nas grandes causas, nas causas nobres, nas causas justas. E esse momento histórico, eu tenho certeza que Jemima estaria na trincheira de luta e de frente conosco. Então, eu queria pedir a autorização de vocês para a gente ter o nome dela nesse arquivo. E eu convidei Isabela. Olha, Isabela. Zé, levante. Isabela, minha menininha, filha de Jemima. Iago, que está aqui na mesa. E Jorge, né? O melhor esposo, companheiro e tudo que alguém podia ter na vida. Então, assim, eu encerro, né, dizendo que me causa 2 contentamentos. O contentamento do mandato ser o canal para que a política pública de arquivo seja instalada na cidade de João Pessoa, e o contentamento de eternizar em seu nome uma mulher que lutou e que lutou muito para que isso acontecesse enquanto estava aqui. E eu tenho certeza que ela pediu autorização ao plano espiritual e deve estar sentada aí dando gargalhada de nós. Um beijo grande. Sejam muito bem-vindos, bem-vindos. Sandra falando agora de Jemima, eu queria ver se sentasse Sandra, Etelvina e Jemima, dava para escrever um livro ali do Bar do Baiano. Eita, dava para escrever um livro e tanto. Mas eu queria registrar a presença de Rosane Lacerte, do IFAEP, Walter Leide Andrade de Souza, da Comissão Provisória do Arquivo Público Estadual, Vitor Hugo Teixeira, estudante de Arquivologia da UEPB, Mariane Vieira, da UFPB, Carla Marciano da Silva, aluna da UEPB, Luiz Eduardo, professor da UFPB, Camila Miranda, aluna da UEPB, Juliane Teixeira e Silva, reitora da UFPB. Ainda não, é representando. E não é Margarida? Eu estou vendo. Olha, eu estou vendendo peixe que eu comprei. Aqui tem reitora. Se anime que a gente faz a campanha. Retificando. Juliane Teixeira e Silva, representando a reitora da UFPB. Bom? Ana Andréa Vieira, da UFPB. Francineide Pereira de Andrade, aluna da UEPB. Aline Matilde, que é aluna da UEPB. Sejam todos e todas muito bem-vindas e bem-vindos a essa audiência pública. Bom, gente, eu vou chamar Marcos, né? E depois a gente vai estar passando para a mesa. E quem quiser falar também aí, tá certo? Quer ouvir um pouco? Vai ouvir um pouco. Então, olha só. Eu sei. Aí, quando tu me diz, quando quiser falar. Olha só, eu sempre faço isso no final, mas como hoje é o aniversário do companheiro dela e amanhã é dia das e dos namorados e namoradas, né? Mas mesmo aqui, assim, ela está o dia todinho trabalhando e ela vai sair mais cedo. Gostaria de agradecer a toda a equipe do gabinete, de forma especial a Alexandra. Cadê tu? Leca,
Essa nega linda aqui, que é quem organiza as coisas, ela vai sair daqui a pouco para organizar outra coisa na esfera privada. E agradecer também a todo o cerimonial, a equipe da Câmara, seguranças. E agora eu queria convidar, eu vou abrir por quem idealizou. Queria convidar o querido Paulo Henrique, idealizador do projeto para a criação do arquivo. Eu vou botar 5 minutos de fala, gente, mas vou... Viu? Quando der 5 minutos aí, o painel... Vai ser possível controlar o tempo aí? Não? Vai? Tá certo. Pode começar. Boa tarde a todas e todos. Bem, eu não queria me dizer que foi somente o idealizador, mas a idealização foi uma construção coletiva. Foi uma construção que partiu do Centro Acadêmico de Arquivologia, na gestão 2016-2017, que, numa articulação com o seu mandato, vereadora Sandra, possibilitou, abriu o seu mandato, foi aberto ao movimento estudantil, foi aberto à sociedade civil organizada e deu a oportunidade de construirmos isso juntos. Não posso deixar de falar, de mencionar aqui a presença de Vitor Hugo, que fez parte dessa gestão. Também não posso deixar de mencionar quem também construiu conosco a gestão e não pôde estar aqui, né? O movimento estudantil, ele é passageiro e muitos já se formaram, outros trocaram de curso, como no meu caso, mas deixo registrado que fique nos anais da Câmara, né? Tereza Ludmila, que foi coordenadora geral da nossa gestão, Júnior Felipe, Bruno, Igor Vinícius, Igor Filgueira, todos e todas que contribuíram, a Tainá, que hoje está na Prefeitura de Recife, todos e todas que contribuíram e que fizeram essa articulação. Até porque nós acreditamos que, quando nos tornamos gestão, de que não queríamos um centro acadêmico que ficasse apenas na universidade, mas que ele pudesse contribuir para a cidade, pudesse contribuir para o Estado, que a academia pudesse ir às ruas. Então, a nossa gestão ela se pautou justamente com isso, de deixar um legado para a cidade de João Pessoa. Então, quando propusemos e quando nos sentamos para conversar com a vereadora Sandra Marrocos, nós ficamos... e foi justamente no período de ENEARC, porque nós já tínhamos... o Encontro Nacional dos Estudantes de Arquivologia foi realizado em 2017 na UEPB. Nós já tínhamos conversado com a vereadora, em que muito nos ajudou na realização do evento. E, logo após o evento, nós discutimos a questão de ter um arquivo público na cidade de João Pessoa. A cidade de João Pessoa tem 2 cursos de arquivologia, um na UEPB e outro na UFPB, e não possui um arquivo público municipal. Então, quando iniciamos esse diálogo, tínhamos conversado antes, foi de uma conversa bem informal, numa reunião preparatória do ENEARC, que até o professor Josemar, que deu a sugestão, de que nós estávamos conversando porque não tinha arquivo público em João Pessoa. E o professor Josemar disse que João Pessoa é a 3ª cidade mais antiga do país e não tem um documento comprobatório de que ela realmente tem a idade cronológica que a história conta. Então, a partir dessa conversa, nós nos reunimos, né, reunimos a gestão e decidimos negociar, conversar, dialogar com a vereadora Sandra Marrocos até essa propositura. O tempo passou, a gestão já terminou, muitos já concluíram, mas o processo legislativo ele é lento, né? É um processo lento. Mas esse legado, a nossa gestão que encerrou, mas tem deixado agora nesse momento. E que essa construção seja feita por todos, né? Não apenas por quem já passou, mas pela Associação de Arquivistas da Paraíba, pelos estudantes, pelos professores, para que seja uma construção de toda a sociedade. Hoje eu não estou mais na arquivologia, né? Hoje eu estudo Direito na UEPB, no campus de Guarabira, mas que essa proposta, que esse projeto fique com vocês, né? Que esse projeto fique com os centros acadêmicos, fique com os professores, fique com a associação, porque cada um contribuindo com uma construção coletiva que conseguiríamos ter um arquivo de referência na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba, até mesmo do Nordeste do país, como é o arquivo público do estado de São Paulo. Obrigado.
Eu queria convidar, de desculpa, né, convidar Walterley de Andrade, gerente da SEAD de Arquivos, para vir compor a mesa, viu? Seja, venha para cá sentar conosco. E... Etelvina, tu vem aqui, amor? Cadê? Todo mundo, né? Então, eu vou chamar pela ordem que está aqui, Sanderson Lopes Dornelas, representando a coordenação do curso de Arquivologia. Fica à vontade. O senhor tem 5 minutos, mas a gente vai. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa, na figura do presidente, o vereador Marcos. Parabenizar a vereadora Sandra Marrocos pela proposta do projeto, né? E fico muito feliz que alunos nossos da UEPB tiveram essa iniciativa na figura de Paulo e os demais colegas do centro acadêmico. E ressaltar a importância do arquivo para a sociedade, não só como a memória, como também ferramenta democrática de transparência dos atos e promover a gestão documental. João Pessoa é destaque nacional por ter 2 cursos de arquivologia, um da federal e outro da estadual, formando profissionais para atuar na área. Então, é mais a questão de dar os parabéns, que esse projeto seja, que essa lei seja sancionada e que o município ganhe o arquivo à altura da sociedade. E é isso aí, parabenizar e cumprimentar o pessoal aí. Bom, antes de continuar, né, a próxima é Juliane Teixeira. Juliane, representando a reitora, né, da UFPB. Eu gostaria de convidar a querida Aurora Maia para vir aqui para a mesa, certo? Que é uma lutadora dessa causa, tinha que estar aqui. E pedir desculpa, gente, porque assim, quem constrói a mesa, é tanto que quando veio, eu disse, olha, quando for chegando, a gente vai botando, tal, nem que fique bem longa, mas bem bacana. Juliane, fica à vontade, você tem 5 minutos. Boa tarde a todos. Em nome da vereadora Sandra Marrocos, cumprimento a mesa. Estou aqui representando a excelentíssima reitora, professora Margarete Diniz, da Universidade Federal da Paraíba. E quero iniciar parabenizando, né, pela iniciativa. Os alunos da UEPB estão de parabéns de terem tido a ousadia, eu diria, nesse momento, de ter feito essa articulação com a vereadora Sandra Marrocos e, mais ainda, a vereadora pela propositura do projeto de lei. Parabéns, isso foi uma iniciativa valiosíssima para o município, né? E imagino eu que será também algo que vai startar outros municípios que também tirem como exemplo a capital, né? Embora um pouco tardiamente, mas sempre um momento ele é feito a partir das oportunidades. Então, agora nós temos 2 cursos de arquivologia, temos profissionais, temos o que a gente chama, Sandra, de comunidade arquivística. E ela está aqui bastante representada por vários órgãos, várias entidades. Semana passada, a gente teve um evento bastante significativo, onde outras instituições, o TCE, o IFAM, vários órgãos, o IFAEP participaram, né? E quero também aproveitar aqui, nesse momento, Gemima foi minha colega de departamento. Fiquei bastante emocionada em ver os filhos dela aqui, os conheci bem pequenos. É muito emocionante mesmo, eu vou levar isso para o pessoal do departamento. Vamos ressaltar isso assim, com muita emoção. Eu chego a estar emocionada com isso. Então, eu gostaria de saber, Sandra, assim, eu não estou entendendo muito bem um pouco, eu queria que vocês me explicassem o trâmite do projeto de lei daqui para frente, porque só agora, nesse momento, a gente teve acesso à minuta, né, um projeto de lei, na verdade.
E nós observamos, assim, numa leitura muito rápida, eu e o professor José Marli nesse momento, que existem alguns elementos que precisam constar no projeto de lei. A gente pode fazer uma emenda, ou talvez uma agregação, eu não sei, esse que eu queria conversar, para ver como é que sairia algum encaminhamento aqui a respeito disso, porque... Sim. Posso. É porque é o seguinte, na leitura rápida que a gente fez no projeto de lei, nós observamos que existem algumas lacunas que precisariam estar explicitadas nesse projeto de lei. Então, vou dar só alguns exemplos. O arquivo público municipal, o grande objetivo dele, primeiro, é apoio à administração pública. O primeiro objetivo é esse. E aí vem como... agregar à sociedade a questão da transparência e o acesso para a cidadania e também a preservação da memória. Então, ele é um conjunto que começa desde a hora que o documento é produzido na administração pública até a preservação da memória. E aí, nesse sentido, precisa melhorar um pouco a redação nesse sentido de trabalhar a questão de apoio à gestão e administração pública, transparência e acesso à informação e, hoje, mais do que nunca, a importância da gente acrescentar a questão dos documentos digitais, né? Precisa constar nesse projeto de lei toda a parte que vai constar a respeito da gestão dos documentos digitais da administração pública. E mais, Sandro, o interessante é como esses documentos serão preservados ao longo do tempo. Então, por exemplo, o arquivo da Câmara dos Vereadores, ele seria parte do sistema de arquivos. Ele hoje, já que a gente está falando de memória, foi encontrado aqui na Câmara dos Vereadores documentos valiosíssimos do início do século XIX, documentos valiosíssimos de 1814, 1810, que estão sendo trabalhados pelo professor Ângelo em parceria com a Fundação Casa José Américo. Um acervo lindo, belíssimo, cheio de curiosidades sobre a história da cidade, uma coisa rica, rica, rica mesmo. Então, assim, essa é uma função importante não só do arquivo público municipal, como também do sistema de arquivos. E, para encerrar a minha fala, eu acho que seria muito justo o nome de Gemima constar como uma homenageada, né, o nome dela no arquivo público. Por quê? Por que eu defendo isso? Mais 2 minutos. Certo, eu estou encerrando. Eu defendo isso porque Gemima ela não foi só uma incansável pela questão da biblioteca e da leitura. Ela foi incansável pela questão da cidadania e o acesso à informação. Essa era a bandeira dela. Então, por isso, mesmo ela sendo da área da biblioteconomia, eu defendo o nome dela no arquivo público como uma homenagem justa e honrosa dessa mulher guerreira que batalhou muito, muito pela questão da cidadania. Obrigada. Olha só, eu já vou dando os encaminhamentos, né? Porque, assim, é estratégia, minha gente. Eu tive preocupação, infelizmente, às vezes acontece, né? Você solta a ideia e, quando vê, alguém bota de todo jeito. Então, por isso que a gente encaminhou o projeto do jeito que veio e chamou esse momento. Aí, Juliane já traz, né, na fala dela, essa questão de que tem lacunas. O que é que eu queria propor? Eu posso apresentar como emenda no plenário, ou a gente pode articular com o Marcos para ele já apresentar. Ele não vai ser o relator em políticas públicas, a assessoria está anotando, o TT está ali. Então, o que é que a gente poderia fazer? Tirar uma comissão aqui de quem se propusesse, né, para fazer uma nova leitura tranquila no projeto, ver se tem algo a acrescentar ou a retirar, e a gente encamaria como emenda já dentro da Comissão de Políticas Públicas, para quando chegar no plenário, a gente não precisar votar emenda à parte e ter moído. Pode ser assim? Tá bom? Então, no final, a gente vê essa comissão. Juliane já está nela, né? Então, queria convidar o professor Luiz Eduardo Ferreira da Silva. Ele é representando a coordenação do curso de arquivologia para usar ali da... Boa tarde a todas e todos. Gostaria de saudar
à mesa, o nome da vereadora Sandra Marrocos, da professora Jaqueline, que fez o convite, né? Em nome da coordenação do Centro de Ciências Sociais Aplicadas do curso de Arquivologia lá da UFPB. Esse momento é um momento muito rico para mim enquanto pessoa, né? Porque desde 2006 que a gente está militando aí no mundo dos arquivos e hoje, como docente, a gente vê as inquietações dos alunos, sobretudo por essa questão de não ter um arquivo público municipal na cidade de João Pessoa. Sobretudo eu, que dou aula de legislação arquivística brasileira, ficava nessa incógnita. Professor, por que não temos, por exemplo, um arquivo público municipal? Né? Então, acho que essa audiência pública que a vereadora traz, e já parabenizo novamente, eu acho isso bastante pertinente, não só para discutir memória, preservação documental, mas para dizer que a arquivologia paraibana ela vem sendo fortalecida, né, a partir desses diálogos. Então, tanto da UEPB como da UFPB, em nome de Rosane também, representante dos nossos alunos que está aqui, não poderia esquecer de você. Então, trazer a temática da criação de um arquivo público municipal na nossa cidade, a partir do seu mandato, eu acho isso de uma riqueza imensa, né? Além disso, como foi bem colocado por você, trazer o nome de Gemima, que eu não a conheci, mas ela fez parte do departamento que hoje eu faço parte. Então, isso me enche ainda mais de alegria, né? De termos, de fato, que essa casa, ela volte e promulgue, de fato, um arquivo público municipal que vai, assim como o Estado fez, e essa casa, a Câmara Municipal de João Pessoa é interessante, porque no mandato do prefeito Ricardo Coutinho, tramitou a figura do arquivista e do técnico em arquivo. Então, a prefeitura hoje, ela pode fazer concurso, por exemplo, para arquivista, né, e para técnicos em arquivos. Então, acho que isso de uma alegria imensa para nós, docentes, alunos, técnicos administrativos e todo mundo que tramita e milita nesse mundo documental, né? Sobretudo no período de fascismo que nós vivemos, e não é metafórico, os documentos arquivísticos que eles falam, né? Daí eu me pergunto, onde estão os documentos públicos da cidade de João Pessoa, de outrora? Cadê os documentos? Onde se encontram? Já que não temos um arquivo público municipal que direcione um local comum para todos nós. Então, em nome da coordenação do curso de Arquivologia, em nome do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, gostaria de parabenizar a vereadora por trazer essa audiência, né, por pensar nos arquivos, que eu acho que, sobretudo hoje, principalmente hoje, nesse mundo arquivístico que a gente vive, eu acho bastante pertinente a gente dizer, o documento não é metafórico, eles falam. Tá? Então, todo corrupto, todo transgressor, todo aquele que tem um discurso fascista, a primeira coisa que ele faz é tentar anular a história. E a história não vai ser anulada quando a gente preserva os arquivos. Então, gostaria de agradecer. Vou encerrar. É incrível, assim, Luiz, né, ele trouxe exatamente quando... Eu disse, rapaz, tudo é para acontecer no momento certo, né? Porque faz tempo que a gente recebeu a proposta, mas os trâmites, de fato, são muito demorados, né? E esse momento, acima de qualquer coisa, é você resgatar a história, sabe? E tá se colocando na história também, né? Eu queria convidar o professor Josemar Henrique de Mello, representando os docentes da UEPB. Se alguém daí quiser falar, pessoal. Boa tarde a todos, a todas. Em nome da Sandra Marrocos, eu parabenizo a mesa para a força que nós vamos ter agora, porque eu acho que a gente está tendo uma divisor de águas. 2018 e 2019 está sendo para a arquivologia na Paraíba um avanço, tendo em vista o que nós já conseguimos, a aprovação de uma lei de arquivo estadual e agora a discussão de um arquivo municipal. Eu me lembro, né, quando foi falado que iria fazer essa discussão, há um ano atrás, eu dando aula na disciplina de Fundamentos Arquivísticos no curso de Arquivologia da UEPB, eu digo sempre para os meus alunos, né, João Pessoa é a terceira cidade mais antiga do Brasil. Aí eu pergunto, onde estão os documentos do início da colonização do estado da Paraíba e da cidade de João Pessoa? Né? Nossa Senhora das Neves. Né? Depois, Filipeia. Né? Então, onde é que está essa documentação? Né? O arquivo da prefeitura, o arquivo central da prefeitura hoje, a documentação mais antiga é de 1930. Né? Então, você não tem documentação. O documento mais antigo é a partir de 1930. Então, se eu quiser fazer uma pesquisa do período colonial, do Império, eu não vou ter, eu não tenho.
Eu tenho que ir a Pernambuco, eu tenho que ir em Portugal, em Lisboa, para poder fazer a pesquisa, né? Então, hoje nós estamos com um atraso gigantesco no que toca à questão dos arquivos na cidade e no estado da Paraíba. A criação de um arquivo para o estado e de um arquivo para o município tenta sanar um buraco, um hiato gigantesco que nós temos, uma dívida muito grande com a memória da cidade e a memória do estado. Então, a ideia de nós construirmos hoje, né, um arquivo é uma ideia extremamente importante. E pensar que, né, uma coisa que nós temos que ultrapassar, a ideia de que o arquivo é apenas a memória. O arquivo é, além da memória, a gestão de documentos, é o apoio administrativo ao município, à prefeitura. Então, você vai trabalhar 2 pontos. Você vai trabalhar a produção de documentos, né? E nessa questão, eu gostaria também de parabenizar a arquivista Aurora Maia, que está à frente do Arquivo Municipal atualmente, né? Há 15 anos ela está à frente do Arquivo Municipal, e que, com o esforço que ela consegue fazer, né, no trabalho dela, ela consegue, finalmente, ter um pouquinho, ou seja, o arquivo da Secretaria de Administração, hoje ele funciona como fosse um arquivo público municipal, mesmo sem o selo, nem de direito, nem de fato. Então, a gente vai tentar agora fazer com que esse arquivo central, do qual a Aurora hoje administra, seja um arquivo público de direito e de fato. Então, nós estamos hoje necessitando disso. E aí eu faço também as palavras da professora Juliane, no sentido de é necessário, eu estou aqui com o projeto e também uma olhada muito rápida, é necessário fazer algumas correções e alguns acréscimos. Correções em que sentido? Alguns pontos que os alunos não devem ter percebido, inclusive pela própria questão de ser aluno, então eles não perceberam, tendo em vista que a construção desta lei aqui, ela durou, né, professora Lúcia? Ela durou 1 ano. Nós passamos de fevereiro a dezembro do ano passado na construção desta lei. Tá? E acho que essa proposição municipal ela também mereceria, né, todo um carinho e toda uma preocupação maior. Então, nesse sentido, eu faço minhas palavras da professora Juliane, representando da reitora do UFPB, para que fosse feita algumas correções e alguns acréscimos, principalmente com relação aos documentos digitais, tendo em vista que hoje os documentos digitais eles existem e são necessários serem tratados, organizados e também preservados. Porque se a gente não faz isso com os documentos digitais, daqui a algum tempo também não vamos ter a memória dos documentos que os documentos digitais podem trazer para a gente. Muito obrigado. Boa tarde. Agora eu queria ouvir a querida Jaqueline Barrancos. Barrancos, eu acertei, aí agora eu vou dizer o outro. Echeverria. Jaqueline Echeverria. Vai lá, professora. Boa tarde a todos e a todas. Minha querida Sandra, uma imensa satisfação, né? Acho que estou aqui nesta casa pela 10ª vez, né? Realmente é assim um orgulho para mim, né? Tê-la como minha amiga e uma inspiração como uma mulher de luta, uma política parlamentar com muita seriedade e que ela vem trabalhando de forma incansável, né? Fazendo valer e prevaler assim os direitos do cidadão, né? Cumprimentar aí a mesa em nome da nossa querida parlamentar Sandra Marrocos e como também do vereador, já saiu, né? Marcos, né? Rica mesa de autoridades, o querido Paulo Henrique, né? Idealizador daí dessa lei, em conjunto coletivo com alunos, alunas, estudantes, né? Querida Aurora, né, que é administradora, mas ela é de uma profissional, a mão cheia, que ela conduz, né, o Arquivo Público Municipal. Temos aqui também um técnico administrativo da UEPB, o Rafael Melo, e professora também da Federal, e professor Sanderson, professora Esmeralda, Eduardo, como também aqui a professora Lúcia Guerra. E aqui também representando, né, a homenageada Gemima Marques, a família, né? Bem-vindos, né? Muito lindo esse momento, diríamos, de agraciar um reconhecimento de uma profissional de destaque. Nivaldo, vem aqui para frente.
o nosso arquivista, futuro arquivista, venha, isso aí, muito bem, né? Estudantes aqui que estão presentes, Vitor Hugo, Georgia e Ilza também, representando aqui, professora Claudia Aline, Nayane, Andrea, pronto. Estou nomeando com muito carinho, né? E dizer assim da importância desse avanço que a nossa parlamentar ela está dando, porque eu faço parte da história da criação do curso de arquivologia, né? E eu me lembro que foi assim realmente de muitos atropelos, né? Porque a gente não tinha os profissionais de arquivologia. A gente vivia assim, né? Reclamando cadê os profissionais. Mas hoje em dia você vê, Eduardo é fruto, né? Da universidade, do curso de arquivologia, né? E tem tantos outros que estão aqui, né? Também, e que conseguiram acreditar, porque praticamente era assim um desespero. E nesse desespero dos estudantes de Priscila Gomes, estou fazendo a história, porque vai ter que escrever essa história um dia, né? É arquivo, né? Vai ter que ter um arquivo, né? Então, nessa história, né, Priscila, o Túlio e saíram aí em caravana, a pitaço, e reclamando da UEPB, Campus 5, professores, e vieram parar aqui, na Câmara dos Vereadores. E eu digo, o que tem a ver com a Câmara dos Vereadores, né? Desculpando com a sinceridade, mas depois eu vi que realmente aqui é a casa do povo, né? Então, realmente, Sandra, ela abriu as portas, né? Então, Sandra já tem uma energia muito assim estreita, ela tem assim realmente uma... Ela é a madrinha de arquivologia, você é a madrinha, é o nosso coração latente. É realmente a pessoa que ela está constantemente ligada, não precisa nem estar se comunicando com Sandra, mas ela se liga automaticamente com a arquivologia. E isso é muito bom, porque realmente é uma pessoa que está lutando. Já foi aprovada agora uma lei em termos do estadual e agora vem municipal e que vai realmente, né, irradiar para outras prefeituras, né? Então, no marco legal, as coisas devem funcionar. E, principalmente, em um momento que a gente vive, assim, denúncias, né? A gente vive realmente, assim, coisas que não são transparentes, e a arquivologia tem isso. A arquivologia tem o acesso à transparência, tem lá o documento, está lá o arquivo. Isso é um grande passo, muito relevante para toda a comunidade que faz parte dessa luta, digamos, de ver arquivologia. Por isso que eu digo, né, a arquivologia é a capital da Paraíba. São 2 cursos aqui, né, da Universidade Federal e da Estadual, realmente, porque é muito forte. Aprovada a lei estadual e agora municipal, realmente isso é muito avanço. E prosperidade, né, para que todos esses estudantes vão realmente conseguir estágio, vão conseguir trabalho. E aí esse suporte administrativo que será dado à Prefeitura Municipal nos enche de alegria, porque isso a gente quer ver realmente cada vez mais forte a arquivologia. Me lembro perfeitamente bem aqui da professora Lúcia Guerra. É uma professora que ela, junto conosco, faz a memória, né? Eu nunca esqueço, não, que a gente corria atrás de palestrantes para poder dar significado, dar sentido do que era. Acredite, pelo amor de Deus, a arquivologia que vai dar frutos. Então, era praticamente rezando, se ajoelhando, para que as pessoas acreditassem, né? Nayane é uma aluna também, profissional, que foi também, né? E isso aí, gente. Então, parabenizo por essa iniciativa, parabenizo por essa coragem. E mais 2, fica à vontade, professor. E vou finalizando aí com muito carinho, né? E nós estamos à sua disposição no que você precisar, para poder realmente fazer esses pequenos ajustes, né, que já foi visto pelas autoridades de arquivo, né? Então, pode ser assim um documento melhor para que a coletividade fique satisfeita em relação a esse documento construído com muito carinho. Minha querida Sandra, um beijo no coração, te amo, te adoro muito. Obrigada, viu, pessoal? Minha reitora, né? Olha aí. Eu queria convidar... a minha. Queria convidar a querida companheira, né? E dizer para ela, sabe, professora, um dos arrependimentos que eu tenho na minha vida, e é bom colocar arrependimentos, né? Porque aí você faz uma autocrítica.
é não ter ficado com a senhora na campanha para a reitoria, porque a senhora é uma mulher encantadora, maravilhosa, de uma seriedade, de uma competência que nos encanta. A senhora nos representa. Professora Lúcia Guerra. Boa tarde a todos e a todas. Quero parabenizar a vereadora Sandra Marrocos por essa iniciativa, cumprimentar essa mesa belíssima, né? Todas as pessoas que aqui estão comprometidas com a causa da arquivologia. Realmente, eu estou aqui por dois elementos da minha história, né? Tanto por ser historiadora, como também ser uma militante dos direitos humanos, né? Então, esses dois elementos se juntam muito quando nós falamos de arquivo, porque nós estamos falando de questões que eu não vou aqui repetir, porque as pessoas que me antecederam falaram muito bem, Luiz Eduardo, Josemar, Juliane, Jaqueline, todos, professor Sanderson, todos que já me antecederam já tocaram em pontos fundamentais, então eu não vou ser repetitiva, mas vou só destacar, né, esse momento que nós estamos vivendo. Realmente houve alguma coisa aí no universo, né, que conspirou para que isso acontecesse nesse momento, porque nesse momento da história do Brasil, nós estamos sendo atacados nos dois pilares da arquivologia, nos dois pilares do arquivo, porque nós estamos sendo atacados na história, a tentativa de ter uma população desmemoriada, esquecendo das suas lutas, e, ao mesmo tempo, estão querendo, né, que tenhamos um Estado que não seja transparente, né, por mais que digam no discurso que estão contra a corrupção, mas estão promovendo a corrupção. Então, a história e a transparência pública, que são os dois pilares dos arquivos, estão sendo atacados diuturnamente no nosso país. E o surgimento, né, desses dois arquivos agora em curso, né, vem justamente fazer frente a isso. Quer dizer, por isso que nós estamos aqui, não só lutando porque são arquivistas ou são historiadores, mas porque nós somos cidadãos, né? Não é só mais um campo de trabalho que se abre. Claro, é preciso se abrir o mercado de trabalho para os arquivistas que estão sendo formados pela UFPB e pela UEPB, né? Nós precisamos, sim, disso. Mas, para além disso, toda a população que não é arquivista, que não está interessada num campo de trabalho, mas precisa ter esses arquivos funcionando. E não é só funcionando burocraticamente, é preciso funcionando com força política. Então, quando o arquivo público foi mencionado aqui por Josemar, né, nós passamos um ano em uma comissão instituída por Ricardo Coutinho, passamos um ano nos reunindo na Fundação Casa de José Américo para elaborar esse marco regulatório para a criação do arquivo público. Não só o arquivo público, mas não só a lei, mas alguns decretos que vão regulamentar alguns elementos, alguns itens da lei. Passamos um ano discutindo esse projeto e já vinha de um grupo que vinha discutindo isso há muito tempo. Então, tinha uma maturidade, saiu, né, um texto mais burilado, o que não desmerece de forma alguma a iniciativa que foi tomada aqui, não é? E eu acho, Sandra, quando você abre para essa proposição de novas, né, questões, né, de sair essa comissão aqui, então nós estamos aqui super satisfeitas em estarmos nesse momento participando dessa audiência pública, porque muitos de nós não conhecem realmente esse texto, não é? E agora, com uma comissão que pode vir agregar, fazer a crítica, contribuir, né, para que esse texto saia da melhor forma possível, porque precisamos, sim, de um documento que seja coerente, um documento que demonstre a força, né, desse arquivo. E, sem dúvida, a Aurora Maia, como já foi aqui mencionada, né, que vem sendo a diretora do arquivo geral, que não é o arquivo público, mas, sem dúvida, é uma peça fundamental, né, nesse momento de construção desse novo. Né? E, sem dúvida, só reforçar, né, esses dois pilares fundamentais deste arquivo, não é? Tanto a história, a memória da cidade de João Pessoa, não é? Como a gestão da administração aqui da Prefeitura. Né? É preciso que João Pessoa dê o exemplo para tantos outros municípios, mais de 200 municípios que nós temos no Estado. Então, sem dúvida, essa regulamentação, esse funcionamento desse arquivo vai inspirar todos os demais municípios. Então, é preciso assumir essa liderança que a capital tem diante do Estado, né? E que alguns municípios menores têm arquivo criado, né,
né? Mas realmente sem esse peso que é um arquivo de uma capital, com tantos cidadãos que precisam, né, fazer valer os seus direitos, tanto com relação à memória como com relação aos seus direitos do cotidiano, não é, que a administração pública é responsável, tem que dar esse acesso à população. Então, eu não vou me repetir, porque realmente eu me sinto contemplada pela fala de todos que me antecederam. Eu só quero finalizar, não é, ressaltando essa plateia, ressaltando essa mesa, não é, as pessoas que aqui estão, todas estão interessadas nessa causa, né, e realmente eu finalizo agradecendo... Mais 2. Ok. Agradecendo, não é, a sua fala inicial. Realmente, a minha passagem pela Universidade Federal da Paraíba consumiu muitos anos da minha vida de forma gratificante. Não é? O tempo que eu fui professora e trabalhei nos arquivos na UFPB só me trouxe felicidade e satisfação. Não fui reitora, porque assim a comunidade não quis, então não tem problema de jeito nenhum. Eu continuo seguindo a minha vida e trabalhando ainda, não é, em prol da história, dos direitos humanos e da arquivologia. Muito obrigada pela atenção. Bom, agora eu queria convidar, né, Iago Oliveira Remígio, ele é filho de Gemima. Fica à vontade. Primeiramente, gostaria de desejar uma maravilhosa tarde a todos os presentes e agradecer aos vereadores, os diretores, reitores, todos que estão presentes na mesa, e em nome da minha irmã, em nome do meu pai, presentes na plateia. O nome do arquivo, que tem o nome de minha mãe, Gemima Marques de Oliveira, que além de incrível mãe, que eu tive o maior prazer da minha vida, tê-la como mãe, agradeço em nome, creio que, de todas as causas estudantis que a minha mãe teve o prazer de defender em vida. Minha mãe que me ensinou o valor da educação, o valor do estudo, principalmente o valor da leitura. Minha mãe era professora de biblioteconomia do curso da UFPB, e eu me lembro, quando eu era muito criança, 5, 6 anos, ela me levando para a grande biblioteca da UFPB, aquele bloco cinza, que eu me lembro, eu ficava até assustado com a grandeza daquele lugar. Estudei na creche da UFPB, um dos lugares que eu mais adorava era a biblioteca da creche da UFPB. E eu creio que a criação desse arquivo, como foi explicitado pelos mestres em arquivologia, que é aqui presentes, é fundamental não apenas para a preservação da memória do município de João Pessoa, mas também para o resgate de uma memória que ainda não se conhece, como foi citado pelo reitor da UEPB, acredito. Eu não... Infelizmente não lembro. Pelo professor. 1930 ser o documento mais antigo da cidade é uma coisa que não existe. A terceira cidade mais antiga desse país, que é o Brasil. E, principalmente, uma coisa que eu acredito que é fundamental explicitar. Minha mãe era professora, o meu pai, presente, foi professor. Eu, claramente, não tenho outra saída. Pretendo ser professor no futuro. E eu reconheço a importância da preservação da memória histórica de qualquer civilização de uma forma fundamental, que é a seguinte: um povo que esquece sua história é um povo que esquece a sua própria identidade. E um povo sem a sua identidade jamais, sob qualquer circunstância, pode lutar pelos seus próprios direitos. Se torna um povo complacente, como foi explícito nas várias obras literárias que temos do, por exemplo, George Orwell, A Revolução dos Bichos. Aí, por isso, um arquivo histórico é uma coisa tão fundamental, a preservação de uma memória como ela de fato aconteceu, para dar ao povo, para dar às pessoas a capacidade da autointerpretação. É importante que o conhecimento histórico não viva apenas numa academia, mas que ele seja presente na população, que a população conheça a própria história por si e não apenas como ela é contada pelos especialistas no assunto. E eu termino também minha fala com uma coisa que eu venho pensando faz um tempo, que a nossa história humana ela é marcada por várias situações onde a destruição da memória e, às vezes, até a preservação dela foi fundamental. Por exemplo, durante a Idade Antiga, nós tivemos a queima da grande biblioteca de Alexandria, o maior acervo de conhecimento ocidental da época. E aquilo atrasou absurdamente o desenvolvimento de toda a humanidade. E você tem hoje, em 2008, acredito,
foi reconstruída no Egito a Biblioteca de Alexandria II, com a parceria com a ONU, no caso a Unesco. Você teve no Brasil, no ano passado, a infelicíssima destruição do Museu Nacional, um incêndio que atacou uma das maiores fontes de memória histórica do Brasil. E você tem uma situação absurdamente triste, que é, por exemplo, o governo brasileiro guardando os arquivos da ditadura militar como uma forma de esconder essa memória. E eu vejo a presença da arquivologia como fundamental nesse processo de revelação de uma memória que foi negada à população, que foi diretamente afetada por esse processo. Então, digo, nós, embora tenhamos a tristeza da perda de um museu nacional, a perda de uma grande biblioteca, como foi a de Alexandria, nós ainda temos museus e nós ainda temos bibliotecas, e nós, espero bastante que esse projeto de lei assim prossiga, teremos e já temos arquivos, e tudo isso é fundamental para a criação da memória do povo e, novamente, um povo que não tem memória de si mesmo não progride de forma alguma. Nós precisamos sempre ter essa documentação. Então, agradeço novamente, em nome da minha irmã, em nome do meu pai, em meu nome, em nome da minha mãe, a homenageada. Tenho certeza que se ela tivesse a honra de estar aqui presente, estaria tão emocionada como Sandra está agora. Certamente seria ela aqui falando e não eu, e eu teria a honra gigantesca de escutar aquela mulher que eu tanto admiro falando. Enfim, muito obrigado. Eita, menino, Iago tá lindo demais, Isabela. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu queria convidar, eu vou até errar o nome, Walterley de Andrade, gerente de SEAD da Arquivo, pode ficar à vontade. É porque ele ficou muito pequenininho, eu fiquei tão preocupada, mas quem tem um pai desse? Ui. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Walter Leide, gerente operacional de Arquivo e Documentação da Secretaria de Estado da Administração do Governo do Estado da Paraíba. É um imenso prazer estar aqui e defender essa causa, porque a arquivologia é acesso, é memória, é resgate. A arquivologia é minha luta de causa mesmo. O arquivista, por ser aluna também do curso de arquivologia na Universidade Federal da Paraíba, eu sou lutadora pela causa, tenho apenas 30 anos na área. Comecei muito jovem, mas acreditei no projeto. E esse projeto que hoje a gente tem realizado, que é a Lei 11.263, a Lei da Construção do Arquivo Público Estadual. E quero agradecer também a todos da mesa, a professora Esmeralda também, que já foi gerente, que hoje eu sou a gerente, já foi gerente nessa época. E também, nessa época, eu comecei a entender, teoricamente, o que era arquivologia. Porque não é fácil, mas hoje eu me sinto assim, enaltecida por esse crescimento que a arquivologia vem tendo nos últimos dias. Como a professora Lúcia diz, as coisas estão acontecendo, professora? E, assim, sou muito vibradora pela causa e desejo que todas as instituições, públicas e privadas, se abracem nessa causa, porque um arquivo tratado é um arquivo trabalha muito a questão da transparência, o acesso, porque, assim, antigamente era mais visto os arquivos como um guardião, como guardar a documentação. Hoje não. A gente tem que saber o que é que a gente está arquivando. A informação ela é muito preciosa para a vida de todos os cidadãos. Muito obrigada. Eu queria convidar a professora Esmeralda Porfilho. A senhora tem 5 minutos. E, para encerrar depois... Não, encerrar não. Ana Andréia, depois. E depois, o último, Vitor Hugo Teixeira.
Boa tarde a todos e todas. Saúdo a mesa em nome da professora Jaqueline Barrancos e a nossa vereadora Sandra Marrocos. Dizer para todos, caríssimos, da minha alegria em estar participando de um momento como este. E aí, parabenizar o filho da professora Gemima, quando ele pontua bem a questão da memória, né? E aí, nós fazemos memória, né? Todos que estamos aqui, né, construímos essa memória, seja ela coletiva, seja ela individual. E aí eu me lembro muito bem dizer que um dos motivos também de estar aqui, a convite da professora Jaqueline, é que eu já fui gestora do arquivo da Prefeitura Municipal de João Pessoa, né? E aí, quando eu falo em história, é quando a gente tira a documentação, como eu tirei com a equipe, de um amontoado de papéis sujos, né? Sem nenhum critério arquivístico, com o cupim quase comendo toda a documentação. Me lembro muito bem quando eu cursava especialização em organização de arquivos pela Universidade Federal da Paraíba, inclusive a professora Lúcia Guerra, que foi minha professora, e quando foi distribuídos os seminários da disciplina Arquivos Permanentes, e que eu escolhi, com a minha equipe, realizar o arquivo com um comparativo entre o Arquivo Municipal de São Paulo e o Arquivo da Prefeitura de João Pessoa. Quase ninguém quis essa temática. Sobrou para a minha equipe. Então, vamos lá. E foi a partir desse nosso trabalho, da especialização, que entrou uma equipe na Prefeitura Municipal de João Pessoa e precisava, principalmente, da documentação de recursos humanos, que é uma área crítica, né? Quem não prova, paga, que fui contratada para ser terceirizada, um serviço de terceirização, com 2 colegas, e aí sim a gente começou a dar visibilidade a essa documentação que até então ela era esquecida, né? Uma documentação tão árdua, tão importante para o município de João Pessoa. E aí, assim, em outros momentos, eu fiquei felicíssima quando fui algumas vezes hoje no arquivo da Prefeitura e percebi que a Aurora Maia deu continuidade a esse trabalho, né? E é muito importante, porque quando a gente deixa... alguém tem que dar o pontapé inicial. E aí, como Walter Leide também bem disse, desbravei também os documentos da Secretaria de Estado da Administração. Hoje ela é uma gerência. E aí eu acho que isso é um momento que a gente está vivenciando de muitas lutas, né? Não é de hoje. Todos aqui estamos em prol da ascensão da arquivologia paraibana, né? E aí acontece esse momento, ano passado, a Lei 11.263, e, neste momento agora, a discussão da Lei Municipal de Arquivo tão almejada. Parabéns a todos por essa propositura. Olha só, antes de chamar a Ana Andréia, a professora perguntou aqui, né, Walter Leide, como é que vocês podem ter acesso a esse momento? Eu queria aproveitar para divulgar as redes sociais do nosso mandato. O meu Instagram é Marrocos Sandra. Tem uma página com meu nome no Facebook, Sandra Marrocos, e tem meu Face pessoal, né? Vocês podem curtir a página, acompanhar o Face. O Face tem uma limitação de 5.000 pessoas, né, já, mas pode ir para a página, ficar acompanhando nosso trabalho. E depois, no final, a TV Câmara, que é uma equipe maravilhosa daqui, está sendo transmitida pelo YouTube, e depois você pode pegar. Inclusive, Jorge, recortar só a fala do rapaz, sabe, para ficar na memória. Ou seja, são essas as ferramentas de divulgação que a gente tem, viu? Ana Andréia.
Depois é Vitor Hugo Teixeira, estudante de arquivologia da UEPB. Boa tarde a todos e a todas. Saúdo a mesa em nome da vereadora Sandra e parabenizo por este momento, que é um momento histórico para a cidade de João Pessoa. Estar aqui hoje, né, é um privilégio de todos nós, né? Como já foi mencionado anteriormente, nós estamos vivendo a era da arquivologia, né, na cidade de João Pessoa e no estado da Paraíba, por que não? Né? Quem vivenciou, como a professora Jaqueline falou inicialmente, um pouco da história, né, da arquivologia, iniciando com a Universidade Estadual e depois com a Federal, sabe que hoje nós vivemos um novo cenário, vivemos um novo momento. E isso é muito gratificante, porque isso é resultado de um processo de luta de muitas pessoas que estão hoje aqui e de tantas outras que não estão, mas que trabalharam e trabalham e que, com certeza, estão vibrando com mais esse resultado, com mais esse produto. Vou chamar de produto, né? Mas, enfim, eu não tive a oportunidade de ver a minuta, né, do projeto de lei e, como a professora Lúcia, o professor Josemar e Juliane falaram, realmente é necessário. Quando a gente fala em arquivo, a gente fala em coletivo. A gente sempre fala num conjunto de ações, né? Não só com arquivistas, mas com outros profissionais que agregam, né, valores dentro desse campo. Isso é um ponto. Um outro ponto que eu gostaria de falar, que também me emocionou muito, e por estar na Casa do Povo, eu acho importante que deve ser dito, o nome da professora Jemima, né, para ser colocado no arquivo, eu acho que é um resultado de um reconhecimento do que ela foi. Certo? Agora, eu tenho só um adendozinho. Eu tive a oportunidade de conhecer a professora Jemima quando eu era aluna de graduação de História. Né? Então, nas palestras, nos movimentos, nas greves, ou seja, ela sempre estava. Né? Depois de fazer arquivologia, mas com um tempo bem posterior. E tive a oportunidade de ouvi-la diversas vezes. Né? Aquela alegria, além de professora, além de militante, né? Ela era um agente cultural. Então, a bandeira dela, obviamente, era no campo das bibliotecas, da biblioteconomia, da leitura. Né? Então, a indicação do nome dela para o arquivo, eu acho justo, mas mais justo ainda, eu acho, quando encamparem a questão da biblioteca municipal, certo? Ela vai vibrar muito mais, eu tenho certeza disso. Eu digo isso porque, mesmo sendo áreas afins, são histórias de lutas distintas, né? E, quando a gente fala em Jemima, a gente lembra da luta dela pela leitura, pelas bibliotecas, né? E, vendo Iago falando, eu me emocionei, porque eu me lembrei muito dela. O jeito como você fala, você trouxe sua mãe, né, nos nossos corações. E Jemima, além de toda a vitalidade, força, ela era maravilhosa, ela tinha uma energia e uma alegria muito grande. Então, estar aqui hoje, nesse momento, homenageando, é muito gratificante para nós. Mas reforço, quando sair a Biblioteca Municipal de João Pessoa, nada mais justo de ter o nome dela. E eu soube agora, posso falar, Mariane? Que está em processo na universidade, porque a Biblioteca Central da UFPB não tem nome. Né? Então, está correndo aí, está tramitando um processo para que a Biblioteca Central tenha o nome da professora Jemima, que muito nos honra. Bom, então, dito isto, eu gostaria apenas de agradecer e dizer sempre, né? Avante, viva a arquivologia e vamos trabalhar sempre juntos. Parabéns. Olha aí. O bom é isso. Eu queria já dar outra sugestão que eu estava debatendo aqui. A gente não vai tirar uma comissão, não vai ter muito tempo para trabalhar, não, viu? É um trabalho extra, né? E aí, o que era que a gente poderia fazer? Como é um universo que no território fica todo mundo junto, a gente poderia marcar um debate na UEPB daqui a 15 dias, daqui a 10 dias. Para quê? Para que o projeto fosse apresentado
e a comissão já apresentasse o trabalho dela. O que vocês acham? Pode ser? Pode ser, professora. Pronto, então a gente combina desse jeito. Então, outro encaminhamento para... Vitor. Venha, Vitor. Querido. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de saudar a mesa, vou quebrar um pouco o protocolo e saudar na pessoa do meu grande amigo, companheiro de luta, Paulo Henrique, estudante, hoje de Direito, mas começou na Arquivologia, onde nós tivemos a grande honra de conhecer, e parabenizar, inclusive, por nunca ter desistido, nunca ter se desmotivado da luta, apesar das perseguições dentro e fora da universidade, né? Ele faz isso porque, assim como Sandra, assim como eu, assim como quem se coloca, é porque a causa em que nós atuamos é muito maior, né? Nós podemos dizer isso a partir da nossa proximidade com essas duas pessoas. Então, o que nos faz, enquanto estudantes, enquanto meros estudantes de arquivologia, no final do curso, ter a disponibilidade de estar aqui, mesmo tremendo, para falar para um público, é justamente porque nós tivemos uma boa formação com os nossos professores, sabe? Eu sou estudante de arquivologia da UEPB e lá, em resposta ao projeto de direita de Escola Sem Partido, nós queremos dizer que na UEPB nós temos sim a liberdade de fotografar e filmar os nossos professores, mas não por doutrinação, e sim por admiração. Cada um dos que estão aqui, eles têm o nosso respeito, apesar das diferenças, eles têm a nossa admiração. São pessoas que a gente vai levar para toda a vida, e eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grande momento da nossa história, né? Daqui a alguns anos, enquanto profissional formado na área de arquivologia, eu vou poder dizer que eu estava presente, que eu conheci de perto o trabalho daqueles que, de maneira tão árdua, lutaram para efetivar a criação tanto do Arquivo Público Estadual como do Municipal. E aí, no curso de arquivologia da UEPB, apesar da visibilidade que a arquivologia ainda não tem na Paraíba e no Brasil, eu posso dizer que nós temos uma formação muito exemplar. Lá, agora no final do curso, nós tivemos a oportunidade de cursar a disciplina de políticas arquivísticas, através da mediação da professora Rosilene Agapito, que tem vindo para somar muito com a instituição, enquanto professora substituta. Tenho colegas, estudantes de arquivologia, que podem comprovar. A professora conquistou, cada estudante não pôde estar aqui hoje por motivo de saúde, mas ela estaria aqui se não fosse isso, tenho certeza. Falar do que ela nos mediou, esse conhecimento sobre política pública arquivista, né? Nós temos um dos poucos pesquisadores da área que atuam na área de política arquivística no Brasil, que é José Maria Jardim, e ele fala que a política pública ela só se consolida quando ela é elaborada com fins no interesse social. Quando ela não é feita para o povo, quando não existe essa relação entre governo e sociedade, quando os parlamentares não se abrem para o diálogo de um simples estudante que levanta a necessidade da criação de um projeto, da criação do arquivo, a política não se consolida. Então, isso aconteceu aqui na Paraíba. E quando a Paraíba, enquanto governo estadual, na pessoa de Ricardo Coutinho, e agora através de Sandra Marrocos, que faz parte do mesmo segmento de luta, quando ela toma essa iniciativa para a criação do Arquivo Público Estadual e Municipal, a Paraíba está caminhando na contramão daquilo que vem acontecendo no Brasil. E isso é motivo de muito orgulho para todos nós. Por isso, muito obrigado a todos. Eu falo isso porque sou pobre, sou um estudante que venho lá de São José dos Cordeiros, uma cidade de menos de 4.000 habitantes, que não tinha ação do Estado e que as ações do Estado naquele lugar passou a chegar a partir da ascensão dos governos de esquerda, da qual Ricardo Coutinho e Sandra Marrocos fazem parte. Então, nós temos, sim, nós não podemos nos omitir diante de momentos tão gratificantes como esse, de vir aqui e prestar o nosso apoio. Eu queria dizer para você, Sandra, a partir da sua atuação, assim como eu não conhecia a professora Lúcia Guerra, talvez se ela fosse reitora hoje eu nem poderia ter acesso ao seu abraço, que para mim faz tanta diferença. Aconteceu o mesmo com você, Sandra, porque eu venho lá do interior, não lhe conhecia, hoje eu faço questão de ser um seguidor seu no Instagram, de acompanhar o seu trabalho, e quero dizer que a sua luta, a sua trajetória não vai terminar por aqui. Eu digo sem sombra de dúvida, a Paraíba merece o seu trabalho e você merece a visibilidade do povo paraibano para continuar nessa luta. Obrigado por escolher o lado do povo pobre, obrigado por estar sempre conosco. Repito, não tem nenhum estudante de arquivologia na UEPB ou na UFPB que seja de classe média alta. Eu não conheço nenhum rico que cursa arquivologia. O que a gente precisa é somente de visibilidade para mostrar o que a gente sabe fazer, o que a gente aprendeu com esses especialistas. Porque a nossa função
função, todos aqui sabem, que é importantíssima, que merece o seu espaço junto à sociedade. Então, o que Sandra vem fazendo, o que o governo do Estado vem fazendo ao nos dar essa oportunidade, não tem preço. E é por isso que a gente não poderia se omitir. Então, muito obrigado e Lula livre. Está bem pertinho, viu, de Lula livre. Lula livre, a gente vai descer as pessoas, vai ser maior do que as muriçoca. Olha, tu vai ver, está bem pertinho mesmo, porque é muita mentira para botar Lula na cadeia. Foi mentira demais, viu? E quem perdeu foi todo mundo, né? De forma muito especial, por mais que não percebam. E teve uma amiga minha, só um parênteses, que disse uma coisa, só para a gente descontrair, né? Ela disse, olha, eu estou tão chateada, eu levo bombada, ovo, bala de borracha, e esse povo fazendo isso, né? Falando com as pessoas em situação de pobreza que apoiaram, né? Eu disse, minha mulher, nosso desafio é justamente esse, é entender e conquistar essas pessoas, porque, infelizmente, não é que as pessoas não tenham inteligência, sabedoria, competência, mas chegar à informação com criticidade junto desse povo é muito mais difícil. Então, a nossa tarefa se torna muito mais desafiante, porque eu dizendo, menino, eu tenho que lutar para vir para a Câmara, depois eu tenho que lutar, e quando chega lá é o povo fragilizado, que, infelizmente, termina sendo, né, a gente sabe o quê? Umas práticas feias durante o período eleitoral. E eu dizendo como você tem que sublimar e entender qual é a sua tarefa no mundo. Porque, lógico que eu legislo para todas as classes sociais dentro da sociedade capitalista, mas a minha prioridade são as pessoas em situação de pobreza. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? E talvez seja o espaço que eu seja menos votada, né? Mas esse é o desafio. Então, o desafio da gente é se reeditar a cada momento e entender qual é nossa tarefa diante do momento histórico que a vida apresenta. E minha tarefa agora, nesse momento histórico, é ter um mandato que pode contribuir, pelo menos para abrir a discussão, né? Porque eu espero que a Prefeitura e aí a Aurora, quem está aqui, sabe, que trabalha, tem um papel muito importante de dizer que o arquivo pode sair de onde for, mas ele é importante para a cidade de João Pessoa. E ele precisa acontecer. Mas a tarefa, nesse momento, é de visibilizar, é de criar o espaço de discussão e o espaço de encaminhamento para algo que, quando você diz, né, o documento mais antigo da cidade é de 1930, chega você, diz, o que é isso, né? O que é isso? E a gente precisa fazer com que seja, e agora, como eu aprendo, sabe? Eu fico só escutando para aprender, que eu não sou besta, né? Então, além de toda a preservação histórica, é também a ferramenta de assessoramento à gestão municipal, à questão dos arquivos. E eu queria encerrar, assim, queria que tirasse a comissão, né? E aí eu vou pedir a Etelvina, que é da assessoria, junto com o Leca, que já deve ter ido embora, né, para ficar acompanhando. Leiam, agora façam com rapidez, para a gente poder encaminhar enquanto emenda. E eu já vou falar, eu acho que eu vi a minha assessora de Marcos Henriques ali dentro, cadê ela? Ah, já foi, pronto. Eu estou dizendo minha assessora de Marcos, ela é assessora de Marcos mesmo, é porque ela é maravilhosa, né? Então, é alguém que dialoga com o campo. E aí a gente já pode falar com o Marcos para ele apresentar a emenda na Comissão de Políticas Públicas. Fora tu. Quem é que, cadê a mesa? Fora Juliane Teixeira. Foi Juliane, não foi? Quem mais vai compor a comissão? Vão dizendo os nomes. Acho que é a Aurora. Aurora. Quem dá o Josemar, Vitor Hugo, é lógico, o movimento estudantil tem que estar lá, os docentes, não, discentes. Então, vamos lá. Tu está anotando, né, Juliana?
Então, ela vai me passar, mais alguém, vocês vão ler e ver bem direitinho e podem encaminhar. Não tem nenhum problema de mexer. O trabalho é coletivo, por isso que dá certo, né? A gente conseguiu aprovar um monte de lei nessa cidade, num período tão difícil, e foi fruto disso, foi fruto da construção coletiva. Vitor Hugo. Quem é que está em arquivologia, formação em arquivologia? Que possa entrar na comissão. Luiz Eduardo, bota. Bota, Luiz. Amanhã eu vou ver. Eu queria pedir assessoria para anotar aí, para ver onde é que está o projeto, viu, amanhã. Eu quero que digam que é inconstitucional. Bom, enquanto anota, né, eu queria agradecer a todas e todos vocês, dizer que a lei ser realidade não depende do mandato que eu represento, né? É algo que tem que ser absorvido pela gestão, mas tudo que estiver ao meu alcance e, consequentemente, ao alcance do mandato que eu represento, a gente vai estar fazendo para que ela aconteça, certo? Quando se falar, era projeto indicativo, a gente não tem problema nenhum, a gente retira e encaminha como indicativo, a gente não quer saber de onde vem, a gente quer saber que seja realidade na cidade de João Pessoa o arquivo, ok? A professora gosta de arrumar a letrinha bem bonitinha, a minha feia, viu? Tudo organizadinho ali. Ela está... A gente faz o debate em agosto, já com a lei, né? Deus quiser. Agosto, é. E, no final, sabe o que eu queria convidar? Todo mundo vir aqui para frente para a gente tirar a foto histórica, pode ser? Agora, se eu ficar chamando de um em um, de uma em uma, já está todo mundo avisado, né? Deixa eu só falar o nome, que aí tu bota. Olha só, do mandato é Telvina Fernandes, né? E Alexandra, que é Leca. Aí a comissão é a professora Aurora, né, Zé? Aurora, Josemar, Juliene, Luiz Eduardo e Vitor Hugo. Pode ser? Fechou? Em 15 dias, se possível, vocês encaminham para a gente, certo? E aí, novamente, as nossas redes, Marrocos Sandra Instagram, Sandra Marrocos Facebook, e declaro encerrado, né, a sessão. Agradecer novamente à equipe do gabinete da TV Câmara e do apoio, da segurança e da taquigrafia aí. Muito obrigada por ficar conosco até agora. E vamos para o retrato, não é isso? Prazer grande.